Eu diria que o Pedro era uma criança ativa, inquieta. Pedro sempre foi uma pessoa muito energética. Ele, desde pequenininho, assim, ele é aquele cara que não parava muito, ele sempre tava dando uma cambalhota no sofá, sempre muito agitado, né? Chorão. Ele pequenininho, ele era bom de choro, mas... assim, muito sensível, como ele é hoje, um cara muito amigo, né? Alegre, assim, ele era muito divertido, gostava sempre de fazer caras e bocas e a gente brincava muito, né? Ele tinha esse perfil. Ao mesmo tempo, ele era muito tranquilo, sempre muito conciliador, mas era uma criança muito alegre. Desde pequeno, ele nunca gostou muito de conflitos, né? Seja com amigos, seja com o próprio irmão e tudo. Então, um cara, gente boa. Eu diria que ele cresceu, mas trouxe essas características que ele tem lá desde pequenininho. E um excelente irmão. E segue sendo até hoje, né? É uma coisa que fala bem com o core dele. Cara, meu irmão é uma pessoa bem autêntica. Eu acho que passa muito isso nas lives, né? Preza muito pelas amizades, gosta de tomar uma cervejinha com os amigos, fazer um churrasco, tá junto com a família. É um cara bem pé no chão. Foi uma das coisas assim que eu lembro que marcou muito, né? Ele, até por ele ser muito inquieto, eu trabalhei a minha vida inteira fora, né? Trabalhava o dia inteiro e minha mãe me ajudava muito com os meus filhos. Obviamente ia pra escola e quando ele voltava, minha mãe ficava. Minha mãe, por ter sido professora, ajudava muito eles a estudarem, né? Ele muito agitado, ele toda hora deixava um lápis cair, uma coisa assim, ele em casa estudando com ela, e aí ela foi e botou um cinto na cintura dele e amarrou ele na cadeira. E eu lembro assim, um lápis caiu no chão e ele falou, vó, não consigo acabar o dever. E a minha mãe perguntava, por que você não consegue acabar o dever? Ele, vó, não posso. Bebê, pega o lápis. Ela já começando a encrencar com ele e falou, eu tô amarrado na cadeira. E ela até me contou, minha filha, eu tive que amarrar porque ele não para pra fazer o dever. Depois ele acabou contando isso na escola e tudo. Eu falei, mãe, só rindo, né? Só você pra fazer isso. E ele mesmo ria. E teve um evento na escola que uma vez pediram pra ele fazer uma redação, né? E ele falou exatamente sobre isso. Minha mãe, assim, queria morrer. Ela falou, minha filha, como é que ele foi contar isso na escola? Vão achar que eu sou o quê? Eu falei, você vai achar que eu sou uma pessoa normal que tá educando ele, porque ele era, assim, super inquieto. Eu acho que isso marcou bastante, porque eu acho que coloca muito, assim, a criança, né? A pureza da criança de contar essa história da forma mais tranquila possível. E ele conta até hoje, lembrando muito do carinho, né? Que eu acho que minha mãe sempre teve com ele. Tem uma que era muito engraçado, quando a gente morou nos Estados Unidos, ele ia para a escola e ele tinha dois amigos lá, era o Sam e o Anthony, que eram os meninos que acolheram bem ele na escola. Teve uma identificação muito grande com esses dois meninos, dois americanos. E aí um dia ele chegou em casa, a gente conversando uma coisa, ele falou, papai, ele é pequenininho lá com 4 anos e meio, né? Ele falou assim, o Sam e o Anthony são muito burros, eles acham que eu vou pro Brasil e volto todo dia. Ele ia para casa e voltava. Eles sabiam que ele era brasileiro, mas não se tocavam que ele, né, morava ali perto da escola. Tem uma história aqui que me vem à cabeça, tá? A gente morou 2 anos e meio nos Estados Unidos quando a gente era mais novo. Eu voltei com 11 para 12 anos, ele voltou aí com 5 para 6 anos. E quando a gente volta, eu um pouco mais maduro, a gente acaba misturando, às vezes, algumas palavras, né? Fico o tempo todo falando muito mais inglês do que português. Quando eu entro na escola, depois de um tempo, ele chegava em casa e ele ficava repetindo o tempo todo, bandeira salamenta. Aí todo mundo ficava, cara, o que é bandeira salamenta? Bandeira salamenta. Pesquisava no Google, não achava nada, né? E ele ficava repetindo isso correndo pela casa. Aí passou um tempo, meus pais foram visitar a escola, perguntaram acho que foi a professora na época, falou, cara, meu filho tá chegando em casa, tá falando bandeira salamenta o tempo todo, bandeira salamenta, o que é isso? Aí a professora falou que no final de todas as aulas ela sempre falava, gente, vamos manter a sala limpa. E aí nessa brincadeira aí de inglês e português foi uma mistura que ele fez, mas que deu uma história engraçada. Desde novo, eu acho que é uma das mais engraçadas que eu consigo me lembrar, que deu uma risada boa na época. Mas ele tem milhões de passagens engraçadas. Era uma pessoa tão inquieta, fazia muitas caretas dentro de casa o tempo todo. Eu tinha muita facilidade de relacionamento. Mesmo fora, se relacionou super bem, falando línguas completamente diferentes. Eles, como crianças, se comunicavam. Então, era uma criança muito alegre, muito expressiva, ao mesmo tempo super carinhosa com todos nós aqui de casa e com os amigos que sempre rodearam, que ele tem muitos amigos. É uma coisa muito interessante. Desde a infância, tem amigos desde muito novinho. Cara, eu acho que o Pedro, ele é exatamente aquilo que a gente vê, né? Ele não é assim de falar muito, né? Entrar em muito detalhe de muita coisa, é um lado dele, mas esse lado dele amigo, esse lado dele humano, esse lado do carinho das pessoas, do cuidado com as pessoas,
Isso é com todos da família, é muito engraçado. E isso não é uma característica muito pessoal mesmo dele. Desde pequeno, eu e meu irmão, a gente é muito parecido e muito diferente em muitas coisas, né? Mas olhando um pouco por esse contexto aí de gaming, foi uma coisa que desde novo a gente sempre foi muito envolvido, a gente sempre gostou muito. Pedro, às vezes, no jogo, às vezes ele se irrita, né? Aquela coisa dele bater na mesa. Isso é desde pequeno, porque eu lembro que às vezes quando ele jogava não com essa proposta que ele tem hoje, mas com a proposta de diversão, e ele se irritava e eu falava, entrava às vezes no quarto para o jogo é para se divertir, se não é para se divertir, vamos desligar. E você vê que às vezes acontece isso com ele hoje, mas são momentos, né? Então assim, eu não vejo ele muito diferente do que ele é no jogo, do que ele é aqui. Pelo perfil do tipo de jogo que ele coloca, você vê em alguns momentos mais tenso, né? Uma tensão assim no jogo muito forte. Ele sempre gostou de jogar em casa aqui com amigos e tudo, depois começou a se comunicar pela internet, jogar pela internet com algumas pessoas, mas sempre jogou muito para ele, né? E assim, ele é muito competitivo, né? Ele é um cara que ele até nas lives dele, ele joga para ganhar, ele gosta de vencer. Né? Sabe absorver bem a derrota, mas ele é competitivo. É uma coisa que mudou bastante nele, né? Eu acho que automaticamente quando você tem um perfil assim mais público, você acaba tendo que engajar muito mais com as pessoas, né? Eu digo puxar conversa. Então assim, uma coisa que foi muito positiva para ele foi dentro do conceito de timidez. Meu irmão é uma pessoa, quando ele era mais novo, sempre um pouco mais tímido que eu, mas nada que não fosse saudável. Mas foi uma coisa que naturalmente, conforme você vai entrando nesse meio, você acaba mudando e mudando para melhor, né? Eu acho que é muito nítido que mudou nele. Quanto a jogos, cara, não mudou muita coisa. Meu irmão sempre foi um cara que jogou muito. Mas fora isso, ele se mantém muito uma pessoa como ele era, sabe? Eu acho que você vai ganhando maturidade conforme as coisas vão caminhando, você vai aprendendo no meio do caminho. Então, mas uma coisa que foi muito positiva e que pra mim está acima de qualquer outra coisa que eu consiga pensar agora foi dentro desse contexto de ser um cara um pouquinho mais reservado. Hoje em dia ele é um cara que mais expansivo, né? Então, eu acho que isso foi uma mudança bem bacana, que naturalmente com a maturidade eu acho que isso viria, mas que quando ele entrou nesse mundo acabou acelerando um pouquinho o processo e foi uma coisa bem notável e bem positiva. Bem, a mensagem especial para ele, cara, eu acho que eu como irmão, por um contexto um pouco diferente, né, do que os pais, para mim é sempre um enorme prazer ver todo o sucesso dele, ver toda a evolução dele. Aqui em casa, acima de qualquer coisa, a gente sempre prezou mais pelo intangível, que é o carinho, o propósito, as coisas que estão por trás do que muitas vezes as pessoas se preocupam, né? Que acaba sendo financeiro. Então, que ele sempre consiga pesar mais esse lado em toda e qualquer decisão que ele tiver na vida, que ele valorize pessoas. O que efetivamente dá valor à nossa vida é a nossa relação com as pessoas, é a nossa troca. É algo que ele vem fazendo muito bem, eu tenho certeza que ele vai seguir fazendo. Que ele sabe que ele pode contar comigo o que ele precisar. Isso é uma coisa que a gente já tem uma troca diária, a agenda não está 100% alinhada, mas a gente troca muita informação, a gente é muito parceiro, muito irmão. Então que ele siga essa caminhada de sucesso, prezando essas coisas, dando valor ao que efetivamente no final da nossa vida importa, né, cara? Eu acho que quando a gente olha pra nossa vida ao contrário, a gente pesa as coisas certas, ele vem fazendo muito bem e que ele siga fazendo isso e sabendo que ele tem todo o apoio aqui do irmão dele, porque ele precisar. O importante é mirar alto. Se mirar alto e não acertar, não tem problema. Desde que não seja mirar baixo e acertar, tá tranquilo. Tanto eu quanto a Rossana teve a sorte de ter o Bruno, que é um irmão mais velho dele, e o Pedro, são assim, filhos que nos dão muito orgulho. Então, assim, o que eu diria pra ele é que ele continue prezando os valores dele, né? Que ele continue sendo um cara respeitador, um cara que fiel. Ele é um cara muito amigo, ele é fiel às amizades dele, fiel aos valores dele. Que ele continue caminhando, né? Trilhando isso que ele escolheu para ele, e a gente tem dado todo o apoio para ele, respeitando as pessoas, valorizando as pessoas que ajudam ele, que ajudaram ele nessa trajetória, desde o streamer que tem mais fama até o streamer que tem menos fama, os moderadores, os amigos, as pessoas que começaram lá atrás nas lives dele e ajudaram ele a construir essa trajetória que ele tá tendo de sucesso. Ele continua sendo isso, que ele tem uma alma leve que ele tem. Eu realmente, assim, eu sou um cara que acompanho muito as lives dele de perto, né? Eu desde lá de final do ano passado, que a gente começou a acompanhar isso mais de perto, eu sou um cara que bato muito nessa tecla de respeitar muito as pessoas, valorizar as pessoas, e eu acho que ele faz isso muito bem. Ele é um cara muito, muito legal, um cara que, assim, difícil quem não goste dele, seja na família, seja nos amigos, as
as pessoas realmente, assim, ele é um cara que ele tem um poder de conciliar, de ajudar, é um cara muito amigo. Então que ele mantenha isso e que ele tenha sucesso e que ele seja feliz, né? Independente da escolha que ele fizesse, mas depois ele precisar dar um passo para o lado, um passo para trás, qual que seja o passo, que a gente está aqui para apoiá-lo, como tem sido a vida inteira, e que ele tenha garra, né? Isso é importante, que ele não deixe o sucesso que ele vem fazendo subir a cabeça e desviar os valores dele. Tem as pessoas que se aproximam, que são boas, tem as que se aproximam que não são tão boas assim, que ele tem equilíbrio para saber fazer as escolhas corretas. A mensagem para ele é que ele lute pelos objetivos dele da mesma forma que ele tem traçado hoje. Ele sabe que ele tem valores, raízes, e sabe que pode contar com a gente para o que for. Sempre falei para eles, o bom ou o ruim, a gente vai estar aqui como pai e mãe. Então, o meu desejo, assim, muito forte para ele é que ele carregue os valores que ele tem. Eu acho que a humildade que ele tem, tenha uma ambição saudável, né? Porque eu acho que a ambição, ela pode ser boa ou ruim, mas uma ambição saudável, que é uma ambição de você crescer sem atropelar ninguém, eu acho que é uma ambição super saudável, natural de todos nós. Então, esse é o meu desejo, que ele continue crescendo, que ele saiba buscar novos caminhos dentro desse novo mundo que ele está vivendo, que ele tenha assim, a certeza absoluta que a gente está aqui para o que der e vier com ele. Várias vezes a gente até brinca com ele e fala, meu filho, você foi para casa, não deu certo, pode voltar a casa, vai estar sempre aberta, mas sempre na torcida que tudo dê certo, né? Mas talvez para dar tranquilidade para ele, que o lar dele sempre vai estar aqui à disposição dele. Eu acho que é o melhor conforto que a gente pode estar. E ser muito grata, porque é um filho super especial, muito carinhoso, muito amoroso com a família, de uma forma geral. Então, não tem como ser diferente, né? A gente, como pai e mãe, quando vê o filho começar a caminhar sozinho, expor as suas ideias, expor os seus pensamentos da forma que ele expõe, às vezes escuta, às vezes não escuta, mas também é jovem ainda, e faz parte do crescimento dele. Então, é colocar dessa forma. É um prazer enorme falar dele ou falar para ele, ele sabe disso, mas assim, é gratificante, muito bom poder a gente também ter a oportunidade e a abertura de poder participar tão ativamente, né, desse crescimento dele. Isso é muito gratificante para a gente como pai, mãe e família. Então, é um carinho, um desejo especial de sucesso para ele, e ele ter a certeza de que a gente vai estar aqui sempre por ele. Pô, vocês me É isso quebram, hein? aí, meu querido. Vocês me Surpresinha quebram, pra hein, você. assim. Vocês me quebram, hein? Cara, de falar, é difícil me fazer chorar, tanto que eu nem chorei, mas, pô, aquela aguinha no olho não tem como não sair, pelo amor de Deus. Eu não esperava isso, não. Sério mesmo. Pelo amor de Deus. Cara, e ô Caraca. família que fala bem, hein? Os três, meu Deus do céu, cara. Não teve praticamente um corte. A gente só fez a edição, né, pra deixar o vídeo ali mais otimizado, mas, cara, os três são impecáveis, mano. Falam muito bem. É muito legal, cara. É trabalho deles, né? O trabalho fez ele falar bem, não tem como. Trabalham com Ah, isso é? praticamente. É. Os três trabalham na mesma empresa, acredite se quiser. Que era a IBM. Nossa, que Minha mãe legal. não mais, né? Que se aposentou agora. Mas meu pai e meu irmão trabalham na IBM. Não sei quem Ah, conhece porra, aí. da hora, mano. Ah, conhece, é grande, né?